Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo cheio de informações. Temos boas notícias relacionadas ao time do Flamengo para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Tem treta do Gabigol com jornalista e jornalista super conceituado, que eu respeito demais. Antes que muita gente pense, é o Mauro César. O Mauro César é conceituado, eu respeito demais, mas não é treta do Gabigol com o Mauro César, é com outro jornalista. A gente vai falar sobre isso, porque esse jornalista cravou o Gabigol no Palmeiras em 2025. O Gabigol veio a público responder, o jornalista respondeu, uma treta danada nas redes sociais. Tem também números importantes do Gabigol, tem absurdo que estão fazendo com o Flamengo, a gente não pode deixar de falar isso. A arbitragem é lamentável, a arbitragem do futebol brasileiro, e também tem a decisão do Tite em manter Matheus Cunha no gol na Copa do Brasil. Vocês concordam? Discordo? A gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e fazer o canal crescer cada vez mais, como o Flamengo vem crescendo no Campeonato Brasileiro. Vamos para as informações. Vou começar falando dessa decisão do Tite em manter o Matheus Cunha. Ontem, na entrevista coletiva, ele confirmou que colocou Matheus Cunha contra o Atlético Goianiense para dar ritmo de jogo ao jogador e vai manter a palavra, o combinado que ele teve com Matheus Cunha no começo da temporada. Matheus Cunha será o goleiro na Copa do Brasil e ele vai manter esse critério para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, mesmo sendo um adversário extremamente difícil. Eu, particularmente, não concordo com essa decisão do Tite. Bacana, legal, ele querer ser coerente, ele querer manter a palavra dele com o jogador para não perder a confiança do jogador. Mas ele é treinador do Flamengo e, para mim, ele tem que pensar no melhor para o Flamengo, não o melhor para, entre aspas, a vaidade ou o ego ou o consciente dele. O melhor para o Flamengo, na minha opinião, é o Rossi jogar. E temos que levar em consideração que uma das principais virtudes do Rossi, se não a principal virtude, é pegar pênalti. Ele é um bom pegador de pênalti. E Copa do Brasil é uma disputa mata-mata, eliminatórias. Isso, o que quer dizer? Pode ir para as penalidades máximas. E aí o Tite vai fazer o quê? Vai tirar o Matheus Cunha para colocar o Rossi quando for para as penalidades máximas? É óbvio que não. Ele nunca vai fazer isso. Acho legal, acho até que o Tite, nesse quesito de administrar elenco, gerir elenco, é muito bom no que faz, mas esse excesso de demagogia, eu não concordo não. De verdade, para mim tem que pensar no melhor para o Flamengo. E o Matheus Cunha, ele sabe que o melhor para o Flamengo é o Rossi ser titular. O Rossi é melhor que ele. Não custa nada lembrar que no ano passado, quando o Flamengo foi eliminado na Libertadores da América para o Olímpia, muito por culpa do próprio Matheus Cunha, que de 3 gols que o Flamengo levou, 2 você bota aí na conta dele. Então, acho que o Tite erra. Vamos torcer para o Matheus Cunha dar conta do recado, não comprometer, porque, de fato, nessa decisão eu acho que o Tite errou. E você, o que pensa? Acha que o Tite está certo, está errado? Quero a sua opinião. Pode comentar à vontade, isso aqui é uma democracia, claro, sempre com respeito. Agora vamos falar do absurdo que estão fazendo com o Flamengo. Só para contextualizar, ontem o Luiz Araújo levou um cartão amarelo. Olha o cartão amarelo que ele levou, porque eu não posso botar a imagem aqui, porque o YouTube não permite, senão eu acabo perdendo a monetização no meu canal. Mas na imagem que a gente pôde ver em vários veículos, inclusive eu vi lá na TNT, o Luiz Araújo levou cartão amarelo porque o árbitro, Gustavo Bauerman, achou que o Luiz Araújo fosse ser substituído na entrada do Gabigol, mas o Luiz Araújo não iria sair. E o árbitro achou que ele estivesse fazendo cera, enrolando para sair. Aí o árbitro foi lá e deu cartão amarelo para ele. O Luiz Araújo ficou revoltado, falou com o Gerson, o capitão, o Gerson reclamou com o árbitro, mas de nada adiantou. E aí eu fiquei esperando sair a súmula. Ontem até divulguei a súmula, ontem à noite mesmo. Na súmula, ele colocou que o Luiz Araújo levou cartão amarelo por reclamar e protestar contra a arbitragem. Isso nunca aconteceu. O Luiz Araújo nem faz isso, de reclamar e protestar, muito pelo contrário. É um cara extremamente educado dentro de campo. Ele não fez isso. Aí o árbitro, ao invés de voltar atrás e perceber que errou, ele bota uma mentira na súmula, dizendo que o jogador levou cartão amarelo por reclamar e protestar contra a arbitragem, sendo que isso não aconteceu.
E por que eu estou falando disso? Porque o Luiz Araújo, que estava pendurado por conta desse cartão amarelo, não vai jogar contra o São Paulo. E o Luiz Araújo ficou revoltado, está revoltado, inclusive se manifestou nas redes sociais, porque ele seria titular contra o São Paulo. Isso já estava definido, inclusive. Era só ele não levar esse cartão amarelo porque ele estava pendurado. Por conta disso, ele ficou revoltado, está revoltado até o momento. Acho até que a diretoria do Flamengo deveria correr atrás nos bastidores para tentar cancelar esse cartão amarelo, porque não é justo. O árbitro mentiu na súmula e nada vai acontecer com esse árbitro. Alô, CBF, vamos acordar. Isso é um absurdo, isso atrapalha demais o Flamengo. Isso atrapalha o planejamento, a estratégia de um treinador. Dito isso, vamos falar do Pedro, que é responsável por 36,84% dos gols oficiais do Flamengo na temporada até o momento. O Flamengo tem 76 gols marcados e só o centroavante em gol oficial tem 28. Em 2023, a sua melhor temporada, a mais goleadora, ele fez 35. Ou seja, é questão de tempo para ele fazer pelo menos 7, igualar, e fazer 8 e ultrapassar essa marca. Pedro no Flamengo, em 2024, 30 gols em 40 jogos. Mas isso aqui, levando em consideração os 2 gols lá dos amistosos, que não são jogos oficiais. Jogo oficial, ele tem 28 gols. Se for levar em consideração os 2 amistosos, ele tem 30 gols. Em 2023, ele fez 35 gols em 61 jogos. Em 2022, 29 gols em 59 jogos. Em 2021, 18 gols em 46 jogos. E em 2020, 23 gols em 54 jogos. Então, o Pedro, de fato, tem sido aí um jogador extremamente importante. Então, entre ele e o Gerson, qual é o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro até o momento? O Gerson está comendo a bola, mas o Pedro vive uma fase muito goleadora e eu fico na dúvida. Quarta-feira é Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e o Flamengo tem uma boa notícia. O Estevão sofreu uma nova entorse no tornozelo e vira problema para o Palmeiras. O meio atacante se machucou no jogo contra o Vitória no sábado e teve a lesão diagnosticada após exames. Caso gera maior preocupação do que o último problema que ele teve no tornozelo, que deixou o jovem fora por uma semana. Por outro lado, o Abel Ferreira terá os retornos de Murilo e Mike, 2 jogadores importantes. E por falar em Palmeiras, temos treta envolvendo jornalista e Gabigol, porque ontem o jornalista Benjamin Bach, um cara que eu respeito demais, super conceituado, ele inclusive tem um programa no SBT muito bom às sextas-feiras, ele cravou ontem, num programa que ele tem, se eu não me engano o nome é Domingol, que o Gabigol já se acertou com o Palmeiras para 2025, tudo certo, será jogador do Palmeiras a partir de 2025. Hoje o Gabigol foi e se manifestou. O Gabigol foi, marcou o Benjamin no Twitter e botou: mentiroso, quer aparecer? Te dou essa moral também. E aí o Benjamin não deixou barato e foi e respondeu o atacante do Flamengo: arrogante, eu quero aparecer, né? KKKKK. Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite se fu. Eu que postei foto querendo diminuir o Zico. Eu que estava com a camisa do rival e vazou sem querer. Estou andando para você, Gabigol. Tá aí, rapaz. Treta pesada entre Gabigol e Benjamin, mas estou falando isso para passar aqui para vocês a informação do Benjamin, que, segundo ele, o Gabigol vai ser jogador do Palmeiras a partir de 2025. E para finalizar, 2 assuntos aqui finais, o Flamengo encaminhou ao Conselho proposta de casa de aposta que renderá no mínimo 82 milhões e meio de reais ao Flamengo. Segundo o GE, o departamento de marketing do Flamengo apresentará ao Conselho Deliberativo a possibilidade de obter um dinheiro novo para o clube. Trata-se do licenciamento de uma bet, casa de aposta chamada Flabet. A Flabet será operada pela PixBet, patrocinadora master do Flamengo, com quem o clube tem contrato até dezembro de 2027. É importante destacar que se trata de um licenciamento e não de um patrocínio. Embora tenha o nome associado ao Flamengo, a Flabet reunirá jogos de todos os clubes em diferentes modalidades. O faturamento previsto pelo Flamengo é de no mínimo 82 milhões e meio de reais. A criação da Flabet tem como garantia a entrada de 10 milhões em 2024,
22 milhões e meio em 2025 e 25 milhões em 2026 e também 2027. Rapaz, é muita grana para o Flamengo, então esse acordo milionário aí que o Flamengo está encaminhando para o Conselho. Para finalizar nosso vídeo, galera, boas notícias no Flamengo. Nessa segunda-feira, De La Cruz e Bruno Henrique treinaram no campo com os demais jogadores, ficaram quase até o fim da atividade, ou seja, praticamente toda a atividade com os demais jogadores, e quem jogou mais de 45 minutos ontem não foi a campo. Então, Bruno Henrique e De La Cruz treinaram com os jogadores considerados reservas nessa segunda-feira e devem reforçar o Flamengo na quarta-feira contra o Palmeiras. Lembrando que o De La Cruz foi à ausência no último jogo por conta de dores nos tendões e o Bruno Henrique está se recuperando de um problema no tornozelo já há um tempinho. Então, boas notícias no Flamengo. Agora a preparação total para o jogo de quarta-feira, jogo difícil pela Copa do Brasil. Boa noite, Tite, Juan Santos, da Rádio Roquete Pinto. Tite, eu queria aproveitar para falar de uma situação que aconteceu pela primeira vez hoje no Campeonato Brasileiro, e foi a primeira vez que o Flamengo jogou um dia depois do Palmeiras. E todo o ano que começa, né, as competições, Palmeiras e Flamengo sempre são tidos como os times, né, que vão disputar todos os títulos. Dos 19 jogos anteriores, o Palmeiras jogou 14 vezes depois do Flamengo, sendo que dessas 14, 7 foi um dia depois. O Flamengo jogou uma vez depois do Palmeiras, que foi na segunda rodada. Minha pergunta é simples. Hoje, como foi a primeira vez que o Flamengo jogou depois, um dia depois, né? Minha pergunta é: isso condiciona, de alguma forma, mentalmente, psicologicamente, né? O futebol é um esporte psicológico, ou até estrategicamente no jogo, ir para campo, sabendo do resultado de um concorrente direto ao título, muda alguma coisa? E se sim, se eu acho que há um desequilíbrio aí nas configurações dos jogos? Obrigado. Alô. Cara, eu particularmente entendo que não, né? Nós entramos na competição já conhecendo e tendo alguma experiência, né, de prática. Entendemos que, sim, são concorrentes diretos momentaneamente, depende muito de nós fazermos prevalecer, né, favoritismo, isso é muito relativo. Temos algumas experiências, dentre elas a mais recente, Botafogo, ano passado, né? Então eu entendo que não. Lógico, se houver um bom senso para que as equipes se enfrentem com um equilíbrio de dias iguais, acho que essa equidade é algo que a gente busca. Mas nós não disputamos com time A, time B ou time C. Acho que a competição ela faz com que a gente, a cada jogo, ela tenha que pontuar e fazer o seu melhor. Então não dá para direcionar para um diretamente. Posso ir complementando? Tem que ligar. Complementando, o que eu posso dizer é o seguinte: igualdade, tem que ser igual. Ou parecido, no mínimo parecido. Não pode ter muita diferença, não. Tite, Luana Trindade, aqui da Flá TV. Boa noite para vocês, parabéns pela vitória. É uma vitória que, inclusive, faz o Flamengo voltar para a liderança. Queria que vocês analisassem o jogo para a gente, um jogo que o Flamengo teve muita consistência defensiva e muito volume ofensivo também. Fez um jogo equilibrado nessas duas ações, concordo na que tu te referiste. Ele fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o ímpeto maior do Atlético Goianiense, a gente já retomou em seguida, fez o 2-0 e esteve muito próximo de fazer o terceiro gol, então ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio, ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Fred Gomes, do GE. Tite, queria te perguntar em relação à tua escolha pelo Matheus Cunha hoje, o que motivou? Se os jogadores que foram descansados hoje, que foram poupados, sei que você não gosta do termo poupado, mas que não começaram hoje, se eles iniciam na quarta, e por que o De La Cruz não ficou no banco? Obrigado. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum... Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, eu acho que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar.
O De La Cruz vinha sentindo já desde... É uma área médica, mas eu vou me permitir, desde da Copa América, os 2 tendões muito fortes. A gente tentou ainda, e ele também, para ver se tínhamos a possibilidade de contá-lo no banco, para contar com todo mundo. Não tinha condições. Ele precisava, clinicamente, eu estou até antecipando a isso, né? O Luiz está balançando a cabeça na área médica, mas estou antecipando, ele não tinha condições nenhuma. A outra, a gente tem que ter critério e tem que ter bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. E o ano passado, quando tínhamos 3, eu coloquei para a direção. A gente não pode ter 3 grandes goleiros. A gente tem que ter 2 e um menino emergente. O Rossi vem fazendo um grande campeonato. Mas tem ali 2 grandes goleiros. Um para a Copa. E aí, por que eu estou falando de bom senso? A gente vai jogar um jogo decisivo. O jogo anterior, um dos jogos, isso a gente já tinha conversado com a direção, um dos jogos ele ia jogar do Campeonato Brasileiro para que justamente desse a oportunidade de ritmar, de sentir o calor, a pressão, a expectativa. Ele poderia ter sido o jogo contra o Vitória, né, Bruno? A gente colocou essas possibilidades, a gente conversou, do jogo contra Cuiabá, ou esse. As coisas foram desenrolando. Esse. Por quê? Porque tem que ter bom senso. Para que possa... E quando eu defini as 2 situações, é interessante a grandeza do Rossi, quando eu chamei, juntamente com o Maia, juntamente com o Heller, juntamente com o Lucão, e coloquei, a decisão, ela é de jogar esse jogo, o Cunha também. Por quê? Eu digo, está fazendo um grande campeonato, tem toda uma sequência, Rossi, e nós temos, é também importante. O Rossi consentiu porque sabe que a função do goleiro também tu precisa estar apto. Então a grandeza da liderança de um grande goleiro, que é o Rossi, e de um grande atleta, que é o Matheus. Comprovou e teve essa oportunidade. Agora é fácil, né? Mas era difícil essa decisão. Professor Kleber, boa noite. César, desculpa. Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Lohan, um jogador que despontou bastante no time titular, muito jovem, oscilou, e agora é o 3º jogo consecutivo que ele não é relacionado. Queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a linha de raciocínio para essa decisão e se vocês pretendem voltar a relacioná-lo num jogo como o de quarta-feira, por exemplo. Lohan joga muito. Lohan joga muito. E como um garoto também, ele vai oscilar e vai ter a possibilidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. E esse é comigo. Eu falei com ele dentro do vestiário. Tipo, tu vai conversar comigo amanhã para conduzir essa situação. Porque ela é de evolução. Ele é de jogar na base, tal qual o Matheus Gonçalves jogou. E essa formação desses jogadores mais jovens, a gente tem essa experiência. O Kleber é muito próprio de trabalhar com garotos jovens, de ter esse feeling, esse approach. O César não, o César é o mais cascudo daí. Mas de fazer essa condução, essa maturidade, essa calma, para que possa reconduzir e retomar o melhor padrão. ¿Qué tal, profesor? Boa noite. Quería hacerle una consulta extracampo. Esta semana conocimos una situación familiar un poco delicada de Eric Pulgar. Y le quería preguntar por cómo lo han abordado como comisión técnica esa situación. Eu tomei ciência, porém não profundamente. Nós, né, tomamos ciência não profundamente. Particularmente, assim, se ele tivesse aberto para a gente alguma possibilidade, né, nós sempre estamos aí para ajudar a ele e a qualquer um, né? Porém, não tivemos essa relação, né? Em termos de comportamento para conosco nos treinamentos, não teve nenhuma alteração. Então, entendo que isso é muito particular, né? Não dá para você invadir a vida de alguém, de qualquer pessoa, por mais proximidade que tenha, por mais, né, que possa ajudar sem essa abertura, né? Eu vou invadir. Vou me permitir invadir. O Eric é uma grande pessoa e valoriza a sua família muito grande. E isso é digno. Isso é muito digno. Ele valoriza os seus familiares e as pessoas próximas.
conceitualmente isso é de uma dignidade muito grande. Ele é de fazer assim, ó, vem cá, e se sentir acolhido. Ou acolhida, ou acolhidos. Próximo aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Léo José, do Coluna do Fla. Ontem, depois da derrota pro Vitória, lá em São Paulo, o Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras passa por um mau momento, né? E eu queria saber de vocês se a comissão técnica usa a fase negativa do adversário, no caso do Palmeiras para quarta-feira, se usa essa fase, esse momento negativo para projetar alguma coisa, algum ponto específico da preparação do Flamengo para esse jogo contra o Palmeiras na próxima quarta. Cara, nós temos que cuidar de nós, né? A gente tem diariamente aí muita coisa a ajustar, a resolver, enfim. Não dá para direcionar para um determinado clube, independente do que eles possam estar passando lá. Acho que o nosso dever é estar extraindo o máximo de cada um aqui, nos preocupando com o dia a dia. Quando for enfrentar o Palmeiras, sim, ter todo o cuidado, como sempre foi aqui o retrospecto nosso, não só para o Palmeiras, mas para toda e qualquer equipe. Então, é nesse sentido que eu enxergo, né? A gente, fazendo o nosso melhor, independente do adversário, a gente vai estar próximo aí de fazer um bom jogo, com um bom diagnóstico e, consequentemente, desse bom jogo trazer um bom resultado para a gente. Boa noite, Tite. César, Cidão Marinho, Litoral News. Professor, eu lembro que lá em Manaus, depois do jogo contra o Amazonas, eu te perguntei sobre o gol, né? O Matheus Cunha era o titular. Você acabou de citar que o Matheus é o goleiro titular da Copa. Então dá para cravar, quarta-feira ele começa o jogo contra o Palmeiras. E se for isso, qual a importância de ter um goleiro que sofreu apenas um gol na temporada como goleiro do Flamengo? E hoje o Flamengo novamente não sofreu gols, né? Eram 7 jogos, 10 gols ao todo, sofreu gols em todos esses compromissos. Qual a importância e como você conversou com o Matheus Cunha? Porque no ano passado ele falha na Copa do Brasil e aí gera a mudança do Sampaoli na ocasião de tirar o Matheus Cunha e colocar o Rossi para o jogo da volta contra o São Paulo na final. Obrigado. Recortes passados são recortes passados e são situações. Quantas vezes vocês aconteceram de errar nas atividades profissionais de vocês e reconduzir já no outro dia e tal, porque esse é um processo todo de maturidade e de evolução. Isso é perfeitamente natural. Nós estamos falando do Lohan em relação a isso. E eu e todos nós, é um processo de vida constantemente evolutivo. A outra parte é de tomar gol. Não é o goleiro que toma gol, é uma equipe que sofre gols. Não é uma equipe, não é um centroavante que faz gol goleador, é uma equipe que constrói. A gente tem que ter essa percepção. Se não tiver essa percepção, a gente fica individualizando. E futebol definitivamente não é um esporte individual. Aliás, até esportes individuais, eles têm todo um aparato de fisioterapeuta, de fisiologia, de psicólogo, olhem as Olimpíadas e a gente tem a condição de ver. Então, é multifatorial. Quarta-feira o Matheus é titular, sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência para dar dos dois de performance. Ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Brasil, tu é os outros. É oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um de evolução. Tite, aqui, César, boa noite, boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN. Eu queria te perguntar, Tite, a respeito de alguns avanços ali no nosso lado esquerdo que o Atlético Goianiense realizou. Você citou a abertura do segundo tempo, né, que ocorreu um avanço ali, a defesa do Matheus Cunha no cabeceio, mas na reta final ali do primeiro tempo também ocorreram 2 avanços ali em sequência do Atlético Goianiense. E aproveitar a pergunta em relação ao setor do lado esquerdo, se o Cebolinha ele retornou bem fisicamente, no aspecto físico ali, porque em alguns momentos da partida aparenta oscilar um pouco nessa questão. Queria te perguntar a respeito dessas 2 questões. Taticamente, os avanços do adversário do nosso lado esquerdo, e o Cebolinha individualmente.
Vou falar o que nós estávamos conversando dentro do vestiário, e eu falei para o Bruno e para a comissão técnica que estava toda ali, eu digo, ó, o último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão, só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016 eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima teoricamente está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que diz assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. E não vai ser. Então, Atlético Goianiense é boa equipe, muito bem dirigida. Hoje tu tem toda a qualidade em termos físicos, eles estarem sempre na plenitude. Os jogos é muito achatado, o campeonato é muito difícil e muito achatado. Bom, eu acho que é isso mesmo, essa igualdade, né? Esse equilíbrio na competição faz com que determinados momentos do jogo a equipe adversária, né, ela vai ter mais posse, vai criar mais oportunidades, ninguém é soberano 100% dos minutos. O importante é que nós, nesses momentos, né, a gente conseguiu controlar e já tínhamos feito um estudo sobre as forças do adversário e conseguimos neutralizá-las, né? Finalizaram, mas não se conseguiram concluir em gol. Fisicamente, sim. Tá no processo de retomada. Normalmente, quando o jogador fica um certo tempo, a gente precisa, é natural. É natural que ele venha buscar. Está no processo evolutivo. A última pergunta aqui. Tite, César, boa noite, parabéns pela vitória. Dois jogadores com altíssima minutagem, né, vêm sendo importantíssimos para o Flamengo, o atacante Pedro e o meia Gerson. O Pedro, inclusive, recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga diante do São Paulo pelo Brasileiro, mas está à disposição para quarta-feira. E o Gerson, que é um fenômeno, se eu não me engano, 20 jogos seguidos pelo Flamengo, ele que passou por uma situação dificílima, que foi uma cirurgia no rim, e cuja importância extrapola a questão técnica, né? Ele que é o capitão e um dos líderes da equipe. Como é que está sendo trabalhada essa situação desses jogadores que obviamente devem estar sentindo essa sequência? E no caso até do Pedro, né, com as opções do Carlinhos e do Gabriel Barbosa, que inclusive foram importantes mais uma vez, hoje foram utilizados depois de terem sido muito importantes diante do Vitória, lá em Salvador. Bom, são dois atletas que importantes para a equipe, né? Nós já fizemos essa gestão de minutos com o Pedro na última partida, hoje também. No caso do Gerson, nós estamos utilizando especificamente em dois setores, né? No jogo passado até como um primeiro meio-campista. Tudo isso respaldado pelo departamento médico, né? Todo o pós-jogo nosso tem essa revisão física, clínica, para que a gente, como o Tite acabou na primeira pergunta falando sobre o De La Cruz, nenhum atleta vem para campo sem a condição e nem permanece em campo sem uma condição específica para isso. Então, o Gerson e o Pedro merecem, né, assim, um cuidado maior e a gente tem tido esse cuidado. Ok, obrigado, boa noite. Valeu. O Flamengo está prestes a dar um passo significativo para aumentar ainda mais suas receitas, mesmo sendo um dos poucos clubes do Brasil que pode se orgulhar de não enfrentar uma crise financeira. O clube está planejando lançar sua própria casa de apostas, chamada Flabet, com uma previsão de arrecadação mínima de 82,5 milhões de reais. De acordo com informações do site ge.globo, o departamento de marketing do Flamengo está preparando um projeto para apresentar ao Conselho Deliberativo com o objetivo de obter o licenciamento necessário para a criação da Flabet. Se aprovado, a nova casa de apostas será operada pela Piché, atual patrocinadora master do clube. A expectativa é que a Flabet garanta ao clube uma entrada substancial de recursos ao longo dos próximos anos.
O plano prevê a entrada de R$10 milhões em 2024, seguida por R$22,5 milhões em 2025, R$25 milhões em 2026 e mais R$25 milhões em 2027. Somando esses valores, o clube espera arrecadar os R$82,5 milhões até o fim do contrato de patrocínio. A votação do Conselho Deliberativo para aprovação do projeto de licenciamento da Flabet está prevista para ocorrer dentro dos próximos 10 dias. Em maio deste ano, o Flamengo já havia aprovado o maior patrocínio master de sua história com a Piché. O contrato de 4 anos prevê uma arrecadação total de R$470 milhões, com os valores aumentando anualmente. Em 2025, por exemplo, o valor do patrocínio sobe para R$115 milhões e nos anos seguintes para R$125 milhões, em comparação com os R$85 milhões anuais do contrato anterior. Essa iniciativa reforça a posição do Flamengo como um dos clubes mais financeiramente sólidos do país, além de demonstrar a capacidade do clube de inovar e buscar novas fontes de receita. A criação da Flabet pode abrir novas oportunidades de mercado e fortalecer ainda mais a marca Flamengo, além de proporcionar benefícios significativos para o clube e seus torcedores.